processo meu vai parar na mão do Alexandre de Moraes? Que coincidência que é essa? O Alexandre de Moraes, então, em tese, é a vítima da minha cruzada aqui nos Estados Unidos. E a vítima agora vai me julgar se pode ou não pegar o meu passaporte. Em primeira mão aqui, esse caso do Felipe Martins já está chegando na mesa do Tom Homan. Pois é, a informação que eu tenho, que todo esse material está chegando na mesa dele. Vai cair Fábio Chor e todos os agentes federais, pode anotar. Pode anotar. Quem ousa desafiar o sistema paga o preço da perseguição. É isso mesmo. Após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal cobrar uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira usou o seu canhão de comunicação nas redes sociais, com milhões de seguidores, para manifestar sobre o caso. O jovem parlamentar observou que Eduardo Bolsonaro, cotado para presidir Comissão de Relações Exteriores da Câmara, pode ter o seu passaporte apreendido e voltou a denunciar mais um crime contra a democracia cometido por Alexandre de Moraes. Ele disse: Eduardo Bolsonaro, cotado para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, pode ter seu passaporte apreendido. Em qualquer país minimamente democrático, isso seria um absurdo, mas no Brasil é uma realidade. Criticar e expor os fatos políticos dentro ou fora do Brasil é mais que uma garantia constitucional, é um dever do parlamentar. A mera cogitação em suspender o passaporte de um deputado federal é mais um crime contra a democracia cometido por Alexandre de Moraes. O STF virou um tribunal de inquisição moderna. Quem ousa desafiar o sistema paga o preço da perseguição, advertiu Nicolas. Nas redes sociais estão já cogitando até que Eduardo Bolsonaro peça um asilo político e não volte ao Brasil. O jornalista Paulo Figueiredo, em suas redes sociais, fez uma enquete com a seguinte pergunta: você acha que Eduardo Bolsonaro deve voltar ao Brasil ou deveria se exilar nos Estados Unidos e usar sua influência para lutar daqui de fora contra o regime brasileiro? As opções da enquete eram ficar nos Estados Unidos ou voltar ao Brasil. E a opção número 1, de ficar nos Estados Unidos, teve 71,4% dos votos. Ou seja, a maioria dos eleitores preferem que Eduardo Bolsonaro continue lutando de fora e não volte ao Brasil para ser perseguido e, quiçá, preso pelo regime atual. O próprio Eduardo Bolsonaro falou sobre a situação no programa 4x4 do Lacombe. Acompanhem. Tem várias perguntas aqui, deputado, que eu vou passar. Algumas são, bom, vamos lá, delicadas, mas boa noite, Lacombe. Queria perguntar ao deputado Eduardo Bolsonaro se o Alexandre fizer valer esse absurdo de retirar seu passaporte, se o deputado pode se rebelar e não entregar, e se ele pode ser preso sendo parlamentar. Olha, do jeito que as coisas estão no Brasil, o nome é Manuel Santana. Manuel, eu já não duvido de mais nada nesse país. Diga, deputado. Primeiro tem que ressaltar que como que um processo meu, que não sou investigado por 8 de janeiro, não sou investigado por absolutamente nada, como que um processo meu vai parar na mão do Alexandre de Moraes? Que coincidência que é essa? Que o PT faz uma representação para a PGR e isso cai na mão do Alexandre de Moraes para ele enviar para a PGR. Né? Então o Alexandre de Moraes, ele na verdade, ele está me colocando como investigado agora, né? Dentro do caso envolvendo 8 de janeiro. Ou seja, ele está me puxando para dentro de um processo no melhor estilo tribunal de exceção, e mandou para a PGR analisar essa questão do meu passaporte, na verdade só para esquentar aquilo que já está na cabeça dele, que é retirar o meu passaporte, para tentar criar esse constrangimento. Se eu simplesmente receber a visita da Polícia Federal ou me negar a entregar esse passaporte, ele pode evoluir e dizer que eu estou fazendo obstrução de justiça e decretar minha prisão preventiva. Né? Na democracia relativa que a gente vive no Brasil, isso daí é totalmente plausível. E eu lembro aqui que já existem 4 parlamentares que têm seus passaportes. O senador Marcos Duval, a senadora Rosana Martinelli e também os deputados federais o Carlos Jordi e também a Carla Zambelli já tiveram seus passaportes apreendidos. Nenhum deles por acusação de corrupção, tráfico de drogas ou assassinato. Todos eles
devido a postagens nas redes sociais ou elucubrações sobre envolvimento com o 8 de janeiro. É lamentável que o Brasil esteja chegando nesse tipo de situação. Eu acho que já não falta mais nada para a gente dizer que a gente está no mesmo patamar que a Venezuela em diversos aspectos. Constantino está sem passaporte até hoje, né? Guilherme Fiuza também. Isso que eu ia lembrar, né? 2 anos eu sem passaporte brasileiro disponível. O meu americano ou o meu europeu, o Alexandre de Moraes não pega, não. Pode tentar, será muito bem-vindo aqui. Mas, de novo, né? Inquérito que eu denunciei em 2019 para as cortes internacionais, né? Fui arrastado para ele, é exatamente o que o deputado disse, né? Estado de exceção, você vai colocando a posteriori os suspeitos ou investigados de acordo com quem você quer punir naquele momento, né? Então é uma loucura o que estamos vivendo, e o que me causa espanto é que muita gente, ainda por aversão à direita, ou por faltar, ou não gostar do Bolsonaro, ou qualquer coisa assim, não entende a dimensão da situação em que chegamos, né? Realmente não vejo mais distinção para a Venezuela, essa que é a verdade. E mais uma questão antes de passar de novo, Lacombe, se me permite, é o seguinte, a peça do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que está indo para as mãos agora do Procurador-Geral da República, ela cita em pelo menos 4 oportunidades o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, então, em tese, é a vítima da minha cruzada aqui nos Estados Unidos. E a vítima agora vai me julgar se pode ou não pegar o meu passaporte. Isso é como se você brigasse com seu vizinho e o seu vizinho vai julgar quem é que tem razão nesse conflito. Pelo amor de Deus, isso daí é coisa típica de uma república de bananas. É até difícil para a gente explicar para um americano como é que esse tipo de coisa acontece. Ele não consegue entender como que numa democracia ocidental esse tipo de coisa acontece. A gente já estava sabendo, né, há muito tempo que o Alexandre de Moraes ele atua como procurador, como policial, como investigador, como juiz, como ele é vítima. Agora e também como diplomata também, né? Diplomata não, e torturador, né? Descobrimos que como torturador também, porque a delação do Mauro Cid, a gente ficou muito claro naqueles vídeos que foram liberados por ele, que aquilo ali era uma tortura. Então você vai... Ele tem muitas funções, o Alexandre de Moraes. Lacombe, se me permite, esse vídeo do Mauro Cid, né, que primeiro ele não queria liberar, né, e agora ele liberou, e a gente sabe por que ele não queria liberar. Esse vídeo também, essa semana, eu coloquei em um material, coloquei legendas em inglês, coloquei uma explicação toda em relação àquele vídeo, as delações do Mauro Cid, vai, não vai, expliquei sobre aqueles áudios que ele disse que ele foi coagido, que ele falou o que a narrativa esperava, expliquei tudo e mandei aquele vídeo. Mandei até um vídeo maior, mandei um outro vídeo também em que ele diz que não tem nada do Felipe Martins, mesmo assim o Felipe Martins está denunciado na peça da PGR junto com o presidente Bolsonaro. Portanto, Lacombe, eles podem até tentar correr desse lado da censura, podem até confiscar o passaporte agora do deputado Eduardo Bolsonaro, que vai dar confusão, mas os nomes deles agora estão ligados a uma coisa muito maior, não que a liberdade de expressão não seja, que é em relação aos direitos humanos. O Constantino também, falei do Constantino nessa minha peça que eu enviei para alguns gabinetes, porque o que está acontecendo aqui em relação à censura é em solo americano a proteção da primeira emenda. Mas o que está acontecendo em relação ao Constantino, ao Felipe Martins, o próprio Mauro Cid, já é uma questão de direitos humanos global, né? Liberdades muito preciosas que são defendidas pelo Ocidente a um preço muito alto. Essas liberdades e esses direitos estão sendo tolhidos. Então, Lacombe, eu acho que vai além agora. Eu mandei também essa semana a reportagem do Christian Costa, da Revista Oeste, que mostra que 3 meses antes de ser preso, 3 meses antes de decretar a prisão do Felipe Martins, o Alexandre de Moraes, a PGR e a Polícia Federal sabiam da geolocalização dele. Sabiam, mesmo assim prenderam e deixaram o Felipe Martins 6 meses na cadeia. Hoje ele tem uma tornozeleira eletrônica. O ano passado, nós pedimos permissão para entrevistar o Felipe Martins, até porque eu queria entrevistar o Felipe Martins,
para falar sobre a eleição americana. O deputado sabe, consta também o quanto Felipe Martins ele sabe de política americana, as minúcias, os detalhes dos condados, dos estados. Eu não ia falar de Brasil, não ia falar de Alexandre de Moraes, eu ia falar especificamente sobre a eleição americana. E não fomos autorizados. Então, o que adianta devolver as redes sociais se eles não podem postar? Quando entrar nos direitos humanos, eu acho que vai ficar pior ainda. Não, e você veja que no Brasil, da aliança STF-PT hoje, tudo que você fez, Ana, denunciar, né, agressões aos direitos humanos, à liberdade de expressão no Brasil, isso é antidemocrático. Então, é algo inacreditável. Né? E o Lula aí, preso tinha rede social ativa, tá? Vamos sempre lembrar disso. Lula preso por crimes de corrupção tinha rede social ativa. Passaporte e autorização para dar entrevista também, né? Porque ele recebeu autorização para dar entrevista, o que Daniel Silveira não pode fazer, Felipe Martins não pode fazer. A Credem autorizou, a Credem aprovou um requerimento para ouvir o Felipe Martins. O Alexandre de Moraes proibiu. Democraticamente, claro. Claro, sempre é democraticamente. Em relação ao Felipe Martins, não sei se o deputado tem condições de falar desse caso, mas a pergunta do Ramiro Lemos, que também fez aqui um superchat para a gente. Eduardo, por enquanto, o Alexandre está sendo cobrado pelos abusos cometidos contra o X e Rumble. Quando o governo americano investigar a armação contra o Felipe Martins, você acha que a situação pode ficar pior para o Alexandre de Moraes? Já está investigando, eu acredito que viu? sim. Pois é. A Ana, se quiser complementar, mas sim, matérias da imprensa dão conta, inclusive, que a advogada dele encontrou-se já com Marco Rubio. Isso daí está indo adiante e não é uma investigação muito difícil de ser feita. O que eu gostaria é que esse caso do Felipe Martins fosse passado para dentro do Congresso, para que a gente tivesse as oitivas dos burocratas da imigração americana que fizeram essa inserção. Eu vou dar aqui a chance o benefício da dúvida, né, e vou falar em suspeição de falsificação de entrada de Felipe Martins em território americano. Mas, né, tudo leva a crer que é isso daí. Inclusive, o relatório final da Polícia Federal, ele fala basicamente que, não, o Felipe Martins nunca esteve em solo americano, mas ele então forjou a entrada dele para confundir as autoridades brasileiras que, pensando que Felipe estivesse nos Estados Unidos, não tentariam procurá-lo no Brasil. Isso tudo por conta de uma minuta de golpe que nunca apareceu também, né? Criaram a narrativa, o Felipe arquitetou o golpe. Que golpe? Né? Que o presidente Jair Bolsonaro esperou sair da presidência para, num domingo de janeiro, quando ele estava lá na Disney, enviar velhinhas e pessoas desarmadas para fazer um golpe de Estado, e no momento do desenrolar do golpe, ele começou a tuitar, dizendo para as pessoas voltarem para casa? Pelo amor de Deus, né? Mas esse caso do Felipe Martins, eu acho que vai dar muita dor de cabeça ainda. É um caso que depende apenas do Poder Executivo, está dentro do plano de governo do Donald Trump. Quando ele fala, né, em drenar o pântano, ele está falando basicamente em demitir o máximo de burocratas possível que tiveram uma atuação ideológica. E esse me parece ser. Se a Ana puder complementar ou tiver mais informações, eu só gostaria de finalizar aqui ressaltando que... Só queria finalizar aqui falando que estão me ligando aqui, que enquanto Felipe Martins estava preso, Alexandre de Moraes ofereceu para ele, né, um documento para ele assinar para ter acesso a todos os dados migratórios do Felipe Martins nos Estados Unidos. Se o Felipe Martins assinasse esse acordo, né, essa quase delação premiada, vamos assim dizer, né, para permitir o acesso a esses dados migratórios dele nos Estados Unidos, a resposta americana naquele momento seria de que sim, ele deu entrada no aeroporto de Orlando, porque é a inserção falsa que estava constando lá. Então, o Felipe Martins ele não assinou, graças a Deus, esse papel. Depois o Alexandre de Moraes viu-se ali pressionado a liberá-lo, porque é uma prisão preventiva que já passou dos 6 meses de prisão. E agora a gente está tratando desse negócio dentro da esfera aqui dos Estados Unidos. Posso só completar, Lacombe, então? Já que o deputado perguntou. Favor. Então, em primeira mão aqui, esse caso do Felipe Martins, eu vou deixar para o Constantino explicar quem é.
Esse caso do Felipe Martins já está chegando na mesa do Tom Homan, o Bordazar. Está chegando ali. Explica, Ele tem a carinha Costa, quem boa. é o Tom Homan. Eduardo e eu estávamos no CIPEC e acompanhamos o Exato. discurso do Tom Homan. Digamos que ele é e o ele terror, começa o ele é o discurso. terror Eu vou dizer. da imprensa Costa, ele junto com os começou o imigrantes discurso. ilegais. Pois é, a Ele entrou informação no que eu palco. tenho, que todo esse material está Nossa. chegando na mesa dele. Vai cair Fábio Chora e É o todos os azar agentes das federais. Pode fronteiras, anotar. né? Pode anotar. Olha, em Como é linhas que ele gerais, começou eu o tenho... discurso dele? Consta. Como é que ele começou o discurso dele no CIPEC? Ele entrou no palco e falou assim: eu não me importa a mínima se vocês gostam de mim ou não gostam. Eu não estou nem aí para isso. Mas Pronto. ele já deu várias Saiu entrevistas com descendo, esse mesmo tom. Ele fala o seguinte: eu estou aqui para cumprir uma missão e fazer valer a lei, enforce the law. Né? As pessoas esquecem o que quer dizer as palavras, as expressões nos Estados Unidos. Né? Law enforcement. Ele está aqui para fazer valer a lei. Então ele não quer saber de choradeira, de imprensa, de militante. Ele vai botar para quebrar. E tem um amigo meu que, num grupo de debate, tudo, até com alguns mais acadêmicos, tem alguns liberais mais limpinhos, mas é engraçado que é o seguinte: acabou a palhaçada. Eu acho que essa expressão resume bem o que aconteceu com os Estados Unidos com essa volta do Donald Trump e essa equipe diferente, que não tem muito a ver com a de 2016, que aprendeu algumas lições, que não tem mais influência do GOP, né, do Great Old Party, o Grand Old Party, que tinha ali os republicanos mais Rhino, Republican in name only. É um pessoal que sabe que o mandato do Trump é esse. O Kash Patel no FBI, por exemplo, meu Deus, também é o terror desse pessoal. O terror. Porque eles entenderam que eles têm que fazer valer as regras do jogo. Doe a quem doer. E vai doer em muita gente. Mandar um abraço também para o Paulo Figueiredo, que está nos assistindo. Lançou uma enquete aí, deputado, no Twitter dele, no X dele. Se você deveria ou não voltar para o Brasil com os riscos que se envolvem. Mas deixa o deputado pensar com calma, porque a gente sabe que isso não é uma decisão fácil, porque o Brasil não é mais uma democracia. E aí, deputado, pergunta aqui a Paula se o Trump vai dar ao senhor um passaporte americano. Podia dar logo a cidadania americana também. Pessoal, isso daí, na verdade, nunca nem cogitei, né? Estou me deparando agora com essa pergunta, é porque existe essa possibilidade, né? O presidente dos Estados Unidos ele tem o poder para dar um passaporte americano para qualquer pessoa, né? Isso daí em virtude de facilitar as burocracias de entrada no país. Eu não pedi isso a ninguém do governo, né? Nunca passou pela minha cabeça. Então a resposta aí para ela é negativa. E também não tô pensando nisso nesse momento, não. Eu acho, de fato, que a maior probabilidade é que realmente o meu passaporte seja apreendido e esteja ocorrendo aí um jogo combinado, onde os deputados do PT fazem a narrativa, o Alexandre de Moraes puxa para ele, dizendo que trata-se de mais um caso do 8 de janeiro, manda para a Procuradoria-Geral da República, depois manda um recado ou fala diretamente com o Paulo Gonet e diz: olha, aceita aí, só para não ficar tão feio, parecendo que sou só eu perseguindo o Eduardo, e aí a Procuradoria-Geral da República fala que sim, eles tomam o passaporte e depois fazem a pressão para me tirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, nesse jogo ensaiado, eu acho que ninguém ficaria surpreso se o Alexandre de Moraes tomasse o meu passaporte, né? E isso daí, com certeza, serviria também para eles me monitorarem, para se lá na frente for decretada uma prisão preventiva ou alguma medida mais radical contra mim, deles terem sucesso nessa investida também. Então a gente está lutando contra uma ditadura. Eu acho que isso daí está bem claro para todo mundo. A gente está percorrendo o vale da morte. Se a gente vai vencer ou não, eu não sei. Mas eu só sei que eu quero estar do lado certo da força. Isso aí. E o senhor disse agora tem um pretexto claro, que é essa disputa desse cargo e a importância que o senhor relatou aqui, até para questões de soberania nacional do Brasil. Mas eu quero lembrar que naquele vazamento lá dos jagunços alexandrinos, já constava assim: eu quero o Eduardo Bolsonaro. Né? Quer dizer, que nem a Revista Oeste. Que nem a Revista Oeste, né? Eu quero a Revista Oeste. Usa a criatividade. Eles já tinham definido o senhor como alvo, faltava encontrar alguma coisa, né? Que nem o Beria fazia.
Isso daí o Beria que era o grande investigador dos tempos do Stalin, né? Dê-me homem que eu vou te dar o crime. E isso daí foi muito bem lembrado, Constantino, que levanta mais uma vez a imparcialidade do Alexandre de Moraes. Olha só o perfil da pessoa que está me julgando. E outra coisa, quando ele foi indagado sobre essas matérias da Folha de São Paulo, né, do jornalista Glenn Greenwald, que teve acesso às conversas de WhatsApp do entorno do Moraes, ele apenas disse que não, estou seguindo a lei e pronto, acabou. É um absurdo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo sabe que isso daí não é seguir a lei. Então isso daí só vai reforçando para que o Alexandre de Moraes sofra sanções da chamada Lei Magnitsky, e eu digo ainda, um dos principais aliados, uma das pessoas que melhor nos recebe dentro do Congresso americano é o deputado Chris Smith, que está lá desde os anos 80, tá? Antes de eu nascer, o Chris Smith já era deputado federal dos Estados Unidos, e ele foi o grande articulador, o grande líder na expansão da Lei Magnitsky em 2016. E quem toma as sanções da Lei Magnitsky, ele tem os seus bens congelados, perde o visto e não pode utilizar empresas americanas. As empresas americanas recebem uma ordem. Ele entra numa espécie de lista negra, né, DNS, onde as empresas americanas recebem uma ordem que não podem contratar e nem se relacionar com essa pessoa. Eu vou falando isso por quê? Porque se você quiser comprar uma blusinha da Shein, essa operação internacional envolvendo seu cartão de crédito Visa ou Mastercard, para liquidar, para executar essa transação, isso vai em algum momento passar pelos supercomputadores da Visa ou da Mastercard que estão nos Estados Unidos. Ou seja, nem comprar uma blusinha da Shein o Alexandre de Moraes vai conseguir. E todas as pessoas que se relacionam com ele, que contratam com ele, ou de alguma maneira são próximas dele, acabam ficando sujeitas a exatas mesmas sanções. É por isso que ele disse que não está tão preocupado para a imprensa, né, de perder o visto americano, que ele gosta até mais da Europa, mas pode ter certeza, ali ele estava acusando golpe. Ele está muito preocupado, talvez até careca de preocupado com relação a essa lei Magnitsky e as sanções OFAC. O sujeito vira um pária global, sai fora do sistema SWIFT todo de bancos. É um ostracismo da era moderna. É um ostracismo da era moderna. Vai ter que se contentar em visitar Caracas e Havana e olha lá. Eu ia comentar que, é claro que nós não queremos que o seu passaporte seja confiscado, mas se isso acontecer, eu acho que é um golaço para a gente, né? É aquela história, né? Não perturbe o seu inimigo quando ele estiver cometendo erros, porque isso vai ser um baita erro. Mas vai ser um baita erro se isso acontecer e se o senhor não puder sair do Brasil. E como se você não tendo passaporte, tendo que ficar no Brasil, como se isso fosse parar as informações sobre o Brasil aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que se eles realmente seguirem esse caminho, deputado, eu acho que vai ser a cereja do bolo, exatamente mostrando tudo que nós estamos falando, o trabalho que vocês têm feito. Em algumas semanas, né? Há algumas semanas, Donald Trump, num discurso no CPEC, diz: meu amigo Eduardo Bolsonaro, manda um abraço para o seu pai, família maravilhosa. E 2 semanas depois, o passaporte do senhor é confiscado, sendo que o seu pai não estava lá, porque teve o passaporte confiscado. Muita gente está falando que antes de melhorar, vai piorar um pouco. E se for esse piorar, eu acho que eles vão simplesmente colocar a digital em tudo que nós estamos denunciando esses anos todos. É verdade, mas não vamos torcer por isso não, Ana. Assim, cada um vai ter sempre a sua... Não está torcendo não. Cada um vai ter sua decisão pessoal. Se eles fizerem um tiro no pé de bazuca, concordo. Mas assim, não há nada de demérito. Não há demérito se o deputado optar por fazer resistência daqui. Não há demérito. Nós 3 estamos aqui e podemos falar coisas que às vezes no Brasil é mais arriscado. Então, combater uma ditadura se faz de várias frentes possíveis, várias frentes de batalha. Não há demérito se o deputado optar por ficar aqui com a gente, lutando e denunciando o que está acontecendo. Eu compreendi o que a Ana falou. Eu não estou torcendo para confiscar o passaporte dele, não, mas se por acaso isso acontecer, eu acho que eles vão dar um tiro de bazuca no pé, eles vão simplesmente chancelar, colocar ali para o mundo
exatamente e em preto no branco o que nós estamos denunciando esse tempo todo. Porque, Eduardo, eu não tive a oportunidade de falar com você em Washington, na posse do Trump, mas acho que a pergunta que eu mais ouvi de todas as pessoas que eu tenho acesso no Senado, articuladores do Partido Republicano, era: por favor, me explique por que o presidente Bolsonaro não está aqui. É verdade que o passaporte dele foi confiscado? Essa era uma das perguntas que eu mais ouvia. E aí agora, além do passaporte do presidente Bolsonaro confiscado, confiscaram o do filho, que é um congressman no Brasil. Vai cair como uma bomba isso aqui. Eu concordo com a Ana. Não fiquei achando que está torcendo para a minha perda do passaporte, não. O Constantino também não falou isso. Mas a análise é perfeita, né? Fica cada vez mais claro o que está acontecendo. O grande perigo é que isso daí também pode ser uma virada de chave, onde o Brasil realmente vai venezuelizar. Então, o regime vai ficar tão confortável para fazer o que bem entender que não vai mais se preocupar com sanções ou algo, qualquer tipo de medida vindo do exterior. E isso daí vai empurrar o Brasil ainda mais para o lado da China e o Brasil vai cada vez mais se parecer com a Venezuela. O que eu tenho dito é que ainda há tempo de salvar o Brasil. O Brasil é um câncer que precisa de uma quimioterapia. Mas, se ultrapassado determinado estágio, né, e o país acabar realmente sendo consolidado esse sistema, retirando o Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas, da eleição de 2026, dando em 2026 uma continuidade a um governo de esquerda, esse sistema ele se consolida. E aí vai ser aquele processo de Venezuela. Primeiro saem os perseguidos políticos, que estão saindo agora, nesse momento, depois saem as pessoas que têm mais condição financeira e conseguem enxergar o buraco que o país está se metendo, e por último, fica a classe média e as classes mais baixas que não têm condição de sair do país sofrendo, né, com a fome, tendo que matar cachorro e gato na rua para comer. Agora, eu acho que os Estados Unidos não vai permitir que isso aí aconteça, né, pelo menos não sem luta. O Trump não vai querer colocar no currículo dele que o segundo maior país da região, a quinta maior democracia do mundo, quinta maior não, né, a terceira maior democracia do mundo, quinto maior país do mundo em termos de território, né, 20% da água doce do mundo, Amazônia, enfim, todas as grandiosidades do nosso país, ele não vai querer botar no currículo dele que esse país virou a chave e, de fato, hoje em dia é uma Venezuela. Então, o meu trabalho aqui... Então, meu trabalho aqui ele tem realmente dado muita dor de cabeça por conta dessa abertura de portas, que no passado, vocês bem disseram, era chacota, mas hoje em dia, graças a Deus, todo mundo está vendo que dá resultado. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.